do lado direito do corner, formado por Jaiminho Campo Quente, Kirk Hammett, Roberto Tijolo e Lars Ulrich, o Metallica. À esquerda do corner, formado por Nazaré Tedesco, Tesouro da Mamãe, James Lomenzo e Dirk Velberan, Megadeth. E aí, quem é a maior banda do Big Four? E aí, truzões metaleiros porradeiros, Mr. T aqui para mais um Metal Combat, esse bem mais apimentado e polêmico que o anterior, porque envolve rivalidade. Metallica e Megadeth são como Goku e Vegeta, Palmeiras e Corinthians, Tom e Jerry, duas fanbases que discutem até com certo radicalismo quem é a maior banda do Big Four. Essa rivalidade surgiu porque o Mustaine foi tirado do Metallica da forma mais inusitada. Os caras do Metallica já estavam putos com as merdas que ele fazia e enfiaram ele dentro de um ônibus numa viagem de 4 dias. Mustaine jurou que ia montar uma banda mais foda que o Metallica e ia se vingar desse jeito, quase um plot twist de anime. Eu sei que eu tô devendo uma build do Mustaine pra vocês. Se esse vídeo chegar a 100 likes, eu providencio aí uma história da Senhora do Destino no Bangueia, que lá vem a história. E quanto ao Metallica, já foi abordado várias vezes em vários tópicos aí. Eu recomendo o vídeo que tá aparecendo aí no card, que é o Soletrando da The Unforgiven, que é praticamente uma biografia do Hetfield. Mas eu sei que você tá aqui pra ver porrada. Eu sei que você quer ver... Sucks na cara. Afinal, foi pra isso que você clicou nessa bosta, não foi? Ah, só mais uma coisa antes da gente começar. Não levem este vídeo a sério. Aliás, não levem nada desse canal a sério. É sério. Round 1. Fight! Olha, eu sou um dos maiores críticos dessa galera que fica zoando a técnica do pessoal do Metallica. Claro que eles não são virtuosos, claro que eles não são sumidades nos instrumentos, mas eles estão longe de ser um bando de grosso que não tocam porra nenhuma. Apesar de ter algumas falhas técnicas ao vivo que são imperdoáveis para uma banda profissional. Né, Kirk Hammett? Mas a favor do Metallica a gente tem os downstrokes do Hetfield, que são bem rápidos, e alguns arranjos intrincados, principalmente no Injustice for All, inclusive com alguns tempos ímpares, os famosos compassos quebrados. Eles pegam aqueles compassos lá da educação artística e abrem até quebrar. Nossa, que merda. Editor, corta essa porra aí, vai. Não. Já o Megadeth sempre teve aquela fama de a banda do Dave Mustaine e sempre trabalhou com músicos de primeira linha, em especial guitarristas. Já passaram pela banda Chris Broderick, Marty Friedman e Chris Poland, entre outros. Num X1 a coisa fica deste jeito. Nos vocais ganha o James. A voz do Mustaine, além de horrível, é bem menos versátil. Não seja objeto de raiva do Regis Tadeu. Reconhece isso mesmo que você seja fã do Megadeth. Nas guitarras é covardia, né? Tesouro da Mamãe com um braço sem os dedos é mais guitarrista que o Kirk Hammett. No baixo, Roberto Tijolo, apesar de não ser um Cliff Burton, é um cara incrivelmente foda, extremamente versátil e seguro. E encontra um opositor à altura no Megadeth, James Lomenzo. Passou por muitas bandas, de White Lion a Black Label Society. Aqui é um empate técnico. Na bateria realmente não tem como. O Velberan ou qualquer outro batera que já passou pelo Megadeth janta o Lars. E parece que temos um vencedor neste round. Megadeth wins. Mas, como diria Vicente Mateus, o jogo só acaba quando termina. Eu não sou corintiano, mas eu amo esse velho, cara, é sério. Round 2. Fight! O Megadeth larga com uma ligeira vantagem aqui nesse quesito, muito em razão do Metallica ter os seus dois primeiros discos com uma certa contaminação do Dave Mustaine nas composições.
E se você pegar até a própria sonoridade do Kill 'Em All, que é o disco de estreia do Metallica, aliás, o primeiro disco de thrash metal lançado oficialmente, ele tem uma semelhança muito grande com Killing Is My Business. Uma outra coisa que coloca o Megadeth com uma certa vantagem é que eles lançaram mais coisas que o Metallica. Foram 16 álbuns contra 11 dos seus coleguinhas que não são tão coleguinhas assim. E a explicação disso é muito simples. Depois do Black Album, o Metallica se concentrou em fazer shows, turnês. A turnê do Black Album ela foi imensa. E a razão disso é porque o que dá dinheiro mesmo é show, não é venda de disco. Por isso que os caras do Metallica ficaram que nem o tio Patinhas, começaram a fazer discos horrorosos como Lulu e outros pouco inspirados como Death Magnetic. E outra coisa, nenhuma das duas bandas foi linear nas suas fases de existência ao longo desse tempo todo. Então, para a gente tentar ser um pouco mais justo, vamos dividir a parada em 3 segmentos. A gente tem a fase inicial, que dura a década de 80 e o início dos anos 90. A fase Palmole, que ambas as bandas tentaram um som mais comercial, que parte ali mais ou menos de 1993 até o iniciozinho dos anos 2000. E a fase contemporânea, que vai de 2002, 2003 até os dias atuais. A fase inicial foi o que definiu os rumos da carreira das duas bandas. E aqui o Metallica nadou de braçada. Ainda que o Mustaine tenha tido alguma influência sobre as primeiras composições, ele não foi creditado na maioria delas. Muita coisa acabou sendo trazida até pelo Kirk, como o riff da Creeping Death, que era uma música do Exodus que ele tinha escrito. O disco que é aclamado como o melhor disco do Metallica já não tinha nenhum resquício do Dave, que é o Master of Puppets. E os 4 discos do Metallica lançados na década de 80, muitos deles já entram na lista de melhores discos da história da maioria de fãs do thrash metal. O Megadeth teve um começo de carreira meio instável, teve um bom lançamento do Peace Cells, mas a banda atravessou uma crise terrível na época do So Far So Good So What, muito por conta de problemas pessoais do Dave Mustaine, inclusive com tóxicos. Ele acabou mandando a banda inteira embora e só veio a recobrar alguma coisa fazendo o trabalho do Rust in Peace, que é magnífico, que é fabuloso. Na minha opinião, o melhor disco do Megadeth e um dos melhores discos da história do thrash metal. Aliás, eu acho que qualquer ser vivo na face da Terra concorda que esse é o melhor disco do Megadeth. Se você é um alienígena e discorda, comenta aí. E que acaba sendo o único disco dessa primeira fase que faz frente aos lançamentos do Metallica, muito pouco para uma década inteira. Aí depois vem aquela fase comercial, meio pau mole, né? Metallica lançou Load Reload, o Megadeth viu que o thrash estava entrando numa decadência assim absurda e quis copiar o modelo do Metallica, tentando fazer um fail attempt do Black Album, que é o Euthanasia. Aí depois afundou no Vale da Bosta, lançando o Whiskey em 1999, e aquilo ali foi uma decisão muito ruim, porque é ruim demais aquilo. Mas tem o Cryptic Writings. Eu definiria este disco como um Euthanasia com mais estradiol. Apesar dos fãs de heavy metal detestarem o Load Reload pelo fato de ter um nome Metallica ali, foram discos que receberam boas críticas, foram bem recebidos por um público menos radical, e o metaleiro que tem um surto de sanidade e que esquece que aquilo ali é Metallica consegue reconhecer que tem alguma qualidade naquilo. Inclusive tem até músicas desses discos que são tocadas um pouquinho mais agressivas nos shows e a galera curte pra caralho, como é o caso da Fuel. Já o Whiskey, o próprio Cryptic Writings e até o Euthanasia em algumas partes não é muito bem quisto pelos fãs do próprio Megadeth e sequer conseguiu atingir outros públicos. Agora na fase contemporânea não tem nem o que contestar. Enquanto o Megadeth mostra que ainda tem muita lenha para queimar,
O Metallica tá parecendo uma banda de tiozão de motoclube que toca pro hobby em troca de fardo de cerveja e que lança discos horrorosos. Enquanto o Megadeth lança pra gente um Endgame, um Dystopia, que são discos muito bons, o Metallica tem duas coisas que são vergonhosas. Primeiro, as latas de tinta souvenir no Senenger, e depois uma coisa chamada Lulu, e quando eu ouvi, ou melhor, tentei ouvir, eu pensei, mas que caralho que esses caras estão fazendo nessa porra? Resumindo, se fosse um jogo de futebol, Dave Mustaine seria como Fernando Diniz. Ia dar uma entrevista dizendo que no século XXI eles ganharam no Metallica. Só que o Metallica apenas administrou a vantagem obtida no século XX. Metallica wins. Antes da gente ir pro desempate, aproveita que você já ficou nessa bosta até agora e se inscreve no canal. Assim a tia Susan entende que apesar dele ser muito ruim, o pessoal tá gostando e você vai ser o maior troll da internet porque você vai fazer ela distribuir os vídeos para mais gente ter conteúdo ruim e ter seu dia arruinado. E vamos ao tão esperado tira-teima. Round 3. Fight! Para começo de conversa, a gente pode dizer que em termos de legado, tanto Metallica como Megadeth têm um legado do caralho. Fazem parte do Big Four, embora haja algumas controvérsias a respeito da composição dessa panelinha aí, tipo o Exodus e o Testament fora e o Anthrax dentro, né? Mas isso é papo para um outro vídeo. Eu teria total segurança de dar a vitória pro Dave Mustaine nesse round se a disputa fosse individual dele com o Hetfield ou com qualquer outro membro do Metallica. Simplesmente porque o Dave saiu do porão do fundo do poço, da merda para chegar onde ele tá. Além disso, o cara ele acumula as funções de frontman e de empresário da banda. Ele teve peito de fazer faculdade de administração de empresa para demitir o empresário dele e assumir os negócios da banda. O cara tem uma personalidade do caralho, ele tem uma visão assim de music business que é incrível, uma coisa que eu não vejo em nenhum dos caras do Metallica. Parece que é uma coisa mais diluída, parece que o Metallica meio que deu sorte de trabalhar lá com Bob Rock e as coisas aconteceram meio que por acaso, assim, entre aspas. Apesar do carisma do James ser uma coisa inigualável, acho que é um dos caras mais carismáticos do heavy metal em geral. Mas a gente precisa analisar o todo. Alguns conceitos que são um pouco refratários para aqueles fãs mais xiitas do heavy metal. Meu amigo, minha amiga, eu realmente acho uma babaquice esse negócio de ficar comparando bandas. Até porque nem é preciso fazer isso quando tem alguém como eu aqui para dar opinião, e a minha opinião é sempre infalível. E se você discorda dela é porque você é um fã idiota de QI 85. Em termos de legado, por mais que eu admire um pouco, mas só um pouco, porque senão virar fanatismo, isso é coisa de idiota. Eu admiro um pouco o Dave Mustaine, mas os caras do Metallica, apesar de terem conseguido muito do que conseguiram por sorte, eles têm uma coisa que o Mustaine não tem, que é o trunfo de ter furado a bolha. Não é só o metaleiro idiota que conhece o Metallica. Muito mais gente de fora do metal conhece. Enquanto o Megadeth fez um ótimo trabalho para conquistar o coração dos fãs de thrash metal, o Metallica conseguiu conquistar os corações dos fãs de thrash, do metalcore, do pop e até do Lou Reed. A banda do Hetfield conseguiu fazer 4 violoncelistas montarem um quarteto para tocar músicas do Metallica. E até o Nickelback, que é a banda favorita às avessas dos Truzões, ganhou uns pontinhos de respeito quando tocou um cover do Metallica. Ou seja, até a sua tia-avó, a tia Marocas, conhece o Metallica. De o Metallica ele vai ser a porta de entrada de muita molecada para conhecer outras bandas de metal, inclusive o Megadeth. Ultra Combo!
apesar do Dave ser um cara muito foda, ele ainda não conseguiu cumprir o que ele prometeu. Supreme victory! E aí, você concorda, você discorda, você tá dando aquele sorrisinho de canto de boca e clicando no like, ou já tá com as bochechas rosadas, clicando no dislike e me xingando nos comentários? Fala aí se você concorda, se você discorda de alguma coisa e por quê. Lembrando que a intenção deste quadro é fazer uma brincadeira sadia, Seara, Perdigão, Resende. Para alegria de vocês, eu vou ficando por aqui e volto só na semana que vem. Um abraço e stay heavy.